Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos iniciando aqui mais um programa Ciência e Fé para Crianças. E o objetivo desse programa é mostrar para as crianças a parte científica, aquilo que são os experimentos científicos, mas também mostrar que a fé, ela faz parte da nossa vida e a ciência e a fé ela não precisam estar em lados opostos, muito pelo contrário, elas vão se complementar ao longo do tempo, mas sabendo que a fé é principal. A fé ela vem da eternidade, ela passa no nosso tempo e nos leva para a eternidade. Nós estamos aqui com alguns experimentos que vamos fazer hoje sobre a candeia, mas antes eu queria apresentar a minha convidada especial hoje aqui, né, Cecília? Paz do Senhor, tudo pastor. Bem? Tudo jóia. Olha, de qual igreja você é, Cecília? Eu sou da igreja de Santa Bárbara 1, em Cariacica. Isso aí. Santa Bárbara é um bairro aqui na região na cidade de Cariacica, na região metropolitana de Vitória, aqui no Espírito Santo. E seu pastor, Cecília, quem é? Se chama Dair Leite. Visita ilustre, pastor Dair Leite está aqui com a gente, hein? Hoje vamos fazer um experimento, Cecília, sobre a candeia. Você já ouviu falar da história da candeia lá da parábola, não já? Você lembra quantas candeias tinha ali? Como é que era a história daquela parábola? Quantas virgens eram? Eram 10 virgens. 5 tinha a candeia cheia, né? Uhum. E as outras 5 também estavam cheias, não é isso? Sim. Também estava isso? As 2 estavam cheias? Não. Não, né? 5 estavam cheias e 5 estavam vazias. E nós vamos ver que a candeia, da forma que era usada naquela época, era como se fosse uma lanterna. Hoje nós temos a nossa lanterna, a pilha, a gente acende, temos a iluminação na rua, que a gente pode transitar para um lado e para o outro, a iluminação dentro dos nossos lares, mas naquela época usava-se muito a candeia para transitar, principalmente à noite. Agora vem uma pergunta para nós, né, Cecília, que nós vamos estudar hoje aqui. Por que a candeia com óleo permanecia cheia, ou permanecia acesa, e por que a candeia sem o óleo apagava muito rápido? Você sabe por que, Cecília, isso acontece? Lembra? Pode falar, não tem problema não. Não sabe, não. Vamos aprender aqui agora, é isso aí mesmo. Ó, essas aqui são candeias de uso manual, tá vendo aqui, olha? Ficava na mão assim, pode pegar aí para você ver. Era levada às vezes na mão, às vezes assim como se fosse uma lanterninha mesmo, ok? E aqui dentro, essas aqui estão vazias, ó. Aqui dentro a gente tinha o óleo, colocava o óleo aqui. Esse pavio era feito para absorver o óleo e aí ele continuar pegando fogo. Então o que acontece? Uma candeia sem óleo, quando a gente coloca o fogo no pavio, o fogo ele consome todo o pavio. O pavio não consegue sustentar o fogo. Mas quando a gente coloca o óleo vai formar, de uma forma didática para os irmãos, o óleo vai formar uma película no pavio e quem vai pegar fogo, na verdade, é o óleo. Então o pavio vai demorar a pegar fogo. Por isso que a candeia com o óleo demorava mais tempo. A candeia ficava mais tempo acesa. E por isso lá na parábola das 10 virgens, as 5 que estavam sem o óleo, a candeia apagava logo e as que estavam com óleo, a candeia ficava acesa um tempão. Agora vamos testar se isso aqui vai dar certo? Vamos. Vamos lá? Olha, para fazer esse experimento, o que eu estou usando? Eu estou usando a candeia que nós temos aqui, mas você pode usar também copo. Pode fazer com um copinho, colocar o pavio lá dentro, um copo com óleo, um copo sem óleo, que funciona da mesma forma. Eu estou usando como pavio, olha, um barbante comum, que a gente encontra em muitas lojas. Aqui eu tenho um isqueiro, que é como se fosse um maçarico para a gente ligar, e aqui eu tenho um pouquinho de óleo, né? Essa candeia aqui já está com óleo, e essa candeia aqui está sem óleo. Vamos lá, vamos acender essa candeia aqui sem óleo, para a gente ver o que acontece, hein? Ó. Ela vai ficar aqui, olha, e vai apagar daqui a pouquinho. Olha lá, ó, já tá apagando. Já apagou. Viu? Ó, mais uma, ó. Ela acende, fica acesa um pouco, daqui a pouco ela já apaga. Por que ela apaga? Porque ela já tá apagando, olha lá, ó. Tá sem o óleo, tá vendo? Não é? Sim. Sem o óleo, ó, a candeia apaga rapidinho. Se a gente trouxer isso para a nossa vida espiritual, a nossa vida sem o Espírito Santo, o que acontece? A gente perde a luz da revelação, perde a bênção, né? Nosso coração fica vazio, não é isso? Isso mesmo. Então vamos agora fazer com aquela ali que tá com óleo. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, Cecília, se não der certo, hein? Olha só. Essa aqui, ó, ela vai demorar muito mais tempo para apagar, porque ela tem o óleo, tá vendo o tempão? E olha a chama, como a chama é muito maior. Bem tá vendo aqui? grande. Bem maior. Deixa eu chegar aqui na ponta aqui, ó, que eu vou deixar você segurar ela, ó. Tá vendo, ó? Até agora, lembra que
pode segurar, não tem problema não, tá? Não tem perigo. Repara que aquelas ali, ó, a gente acendeu, apagou muito rápido. E olha como essa aí demora, até agora tá funcionando. Porque o óleo que tá aqui tá funcionando como se fosse um combustível para essa candeia. Agora uma coisa que a gente vai testar, quer ver? Eu vou apagar ela pra gente testar uma outra coisa. Como que funciona isso na hora que a gente apagar as luzes? Vou dar um exemplo com essa aqui, ó. Como que a gente ficaria se nós tivéssemos só com essa candeia aqui e não tivéssemos mais como acender outra candeia? Vou pegar o pavio dela aqui pra gente fazer novamente, ó, o experimento. Cecília, era melhor fazer com a lanterna, hein? Mais fácil. Mais fácil, né? Bem mais fácil. Com a lanterna. Imagina ter que fazer isso aqui todo dia pra acender um negócio. Jesus amado. Vamos fazer um teste agora, hein, Cecília? O que nós vamos fazer? Eu vou pedir aqui para nós fazermos um teste sobre luminosidade, ver se ela ilumina mesmo. Nós vamos fazer com que essa tela aqui fique num fundo preto, para não iluminar, e nós vamos diminuir a nossa luz aqui no estúdio, para a gente fazer um teste, ver se a gente vai conseguir ficar com aquela ali acesa algum tempo. Viu lá, Cecília? Ó, eles usavam assim, ó, no rosto, tá vendo? Te iluminava lá. Já dá para te ver aqui, ó. Viu como é que a chama é forte? Muito forte. Com óleo, olha lá, mais de perto, ó, a gente consegue visualizar que tá tudo apagado no estúdio. A gente consegue visualizar. Isso eles usavam também pelo caminho, eles iam indicando assim o caminho como se fosse uma lanterna. Entendeu? Entendi. Olha só como é que a chama tá muito mais forte do que a outra, tá vendo? Massa, ilumina né? Bem mais. Muito legal. Pode acender de volta o estúdio e nós vamos ver que a chama vai continuar aqui funcionando. Então, se a gente viu, olha, que a candeia sem o óleo, o fogo apaga muito rápido, não viu? Sim. E a candeia com óleo, ela acende e fica acesa o tempo todo. Enquanto tiver óleo, a candeia vai continuar pegando fogo. A gente vai fazer só mais um teste aqui, ó. E vamos mostrar como é a luminosidade dessa candeia com óleo. A gente vai terminar o programa e ela vai continuar aqui acesa. Por causa do óleo. E aí, o que a gente traz para a nossa vida espiritual? A nossa vida espiritual, nós precisamos ter o Espírito Santo, né? O Espírito Santo deixa o nosso coração cheio ou vazio? Cheio. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o fogo, que é a bênção do Espírito, o poder de Deus, vem sobre a nossa vida e permanece. Mas se a gente tiver com o coração vazio, o Senhor abençoa e logo depois aquela bênção vai embora. E a gente não tem mais aquela bênção. Então, nós precisamos estar com o coração cheio para a grande volta do Senhor Jesus, não é isso? Amém. Amém? Amém. Nós estamos esperando o Senhor e o nosso coração tem que estar cheio do Espírito. Demonstramos aqui como que a candeia funciona e a sua luminosidade. Você gostou do programa? Gostei muito, foi muito legal. Amém. Paz do Senhor a todos, nós ficamos Paz, aqui. Senhor. Deus abençoe. Paz do Senhor, Cecília. Paz do Senhor. Quer mandar um pastor. abraço para alguém lá? Um abraço para a igreja, para o meu pastor e para os meus pais. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Até o próximo episódio.